Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Avanço tecnológico junto do avanço espiritual. Inicialmente, agradeço o Pedrão que está ali fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho, sempre super eficiente, me ajudando e etc. A gente faz o possível para que chegue o melhor na qualidade de áudio para vocês e também de vídeo para quem assiste aqui no YouTube. O que nós temos, né, como programa. Quando eu digo no YouTube, porque esse programa sempre ele é postado íntegro, de uma forma integral, ali no meu canal do YouTube. Então você entra ali, youtube.com.br, procura o meu nome, Newton Schultz, ali tem o meu canal. Todos os programas da Rádio Mundial estão ali numa playlist já há vários anos. Acredito que o meu canal está com 2 anos, 3 anos, por aí, não tenho certinho o tempo que ele possui. Esse é o meu canal oficial, que possui o meu nome, Newton Schultz. Tem muitas outras postagens de pessoas que apoiam também o trabalho, mas observe se o canal que você acessa possui o meu nome. Ali vocês têm todos os programas da Rádio Mundial atualizados, também assim como várias reflexões minhas, tanto da parte de astrologia, tarô, que eu aprecio também, como outras linhas de conhecimento. Tem muita coisa ali que basta você acessar. Tendo uma internet boa, não terá problema de assistir o que nós temos ali disponibilizado para vocês, ok? Pessoal, hoje o meu tema, né, avanço tecnológico versus avanço espiritual. Então eu vou levantar alguns pontos para que a gente, de uma forma conjunta, reflita em relação a este momento que nós estamos vivendo. Quando eu digo esse momento, a gente pode citar já praticamente um século. Vou explicar por que eu estou falando isso. Mas a humanidade agora engendrada nos valores de uma nova era, que inclusive é o slogan aqui da rádio, né, a rádio da nova era. Quando a gente pensa em uma astrologia mais voltada para o lado coletivo, as pessoas que apreciam isso, né, quando fala de nova era, nós estamos agora sobre os auspícios da força aquariana. Não estou falando de signo, não estou falando no sentido do signo pessoal como arquétipo. Estou falando de uma era que, para mim, o seu valor aproximado é 2.250 anos, arredondando 2.000 anos. Então, nós estamos já nos influxos da era de Aquário, aonde a parte da tecnologia seria, assim, o ponto mais preponderante para nós compreendermos, né? Um exemplo, falando de uma forma direta, e eu sempre cito isso nos meus programas, Aquário, quando você faz uma pesquisa rápida, lembrando novamente, eu não vou falar isto, nós estamos vivendo este influxo da era de Aquário como uma égide vibracional que impacta todos nós, independente do signo. E esta realidade trabalha o grupo, desculpa, tosse, trabalham o grupo, trabalham o coletivo, trabalham a realidade da tecnologia ou do futuro. Quem vive hoje sem tecnologia? A tecnologia está em tudo. A tecnologia está nos aparelhos que nós temos, celulares, os aparelhos móveis, ela está na medicina, ela está na química, ela está nas artes, ou seja, está em tudo. Hoje todo mundo tem que estar conectadinho ali para poder realizar o seu trabalho. Tudo isso é influxo de Aquário. E também o quê? Como eu sempre cito, a parte das redes sociais, a parte do grupo, que a gente, mesmo de uma forma oculta, mesmo que a gente não interaja diretamente, falando, escrevendo, a gente sempre ou está seguindo alguém no Instagram, ou está inscrito num canal do YouTube, ou participa de um grupo, etc., seja de e-mail, por mais que seja uma coisa mais antiga, ou um grupo do WhatsApp. Tudo isso são os influxos da nova era, que quando a gente perceber que com esse influxo dessa nova era, que é a era de Aquário, que para mim vai até aproximadamente, vejam a palavra que eu coloquei, vai aproximadamente até o ano 4000.
Então, com o ano 4000, que nós podemos colocar o ano 2000, um exemplo só como um influxo verdadeiro dessa energia, de uma forma mais solta, nós vamos entrar no influxo de uma outra era, que aí será uma outra conversa, que será a era de Capricórnio, porque as eras vão no sentido contrário através da precessão dos equinócios. Aí também, novamente, cito esse veículo, mas ele é muito eficaz nesse sentido, se você souber peneirar. Se você pesquisar no YouTube, onde você tem uma animação em vídeo sobre a precessão dos equinócios, você entenderá por que este movimento contrário é associado às eras. Quando eu digo contrário, seria o movimento contrário das égides zodiacais, que se você tem um pequeno conhecimento de astrologia, nem que seja de revista, ou mesmo de algum site que você siga, nós temos sempre aquela ordem, o primeiro signo, Áries, Touro, tal, etc. Com as eras é o contrário. Nós saímos da era de Peixes, onde nós tivemos um foco mais místico, um lado mais focado no sentido religioso. Agora não, agora o que vale mais é a tecnologia. Por isso que eu falo que a minha visão sempre busca trabalhar o lado coletivo. Então, do marco zero que nós temos com o advento do Cristo, que na verdade, para mim, ele era pisciano, ele não era capricorniano, como nós colocamos 24 de dezembro, para mim ele nasceu dia 24 de fevereiro, ele trouxe uma nova renovação, onde toda aquela energia da era anterior, que era a era de Áries, lembrando que é o contrário, tivemos a era de Áries, depois Peixes e agora Aquário. Anda ao contrário, pesquise novamente sobre a precessão dos equinócios e você vai entender. Com isso, cessa toda aquela parte da conquista tão direta como era na era de Áries e começa a entrar o advento mais voltado à parte religiosa, à parte mística, que é uma característica de Peixes. Agora, na era de Aquário, isso entra um pouco em detrimento, esse lado mais religioso, esse lado mais místico, não estou falando que ele é bonzinho. Óbvio que em todas as eras nós temos todos os pontos de luzes e sombras. Isso basta você analisar a nossa própria história. Agora, na era de Aquário, se você pegar principalmente a garotada, eles não estão muito aí com religião, não. Às vezes os pais, por influência, obviamente, colocam o filho ali, mas não é porque ele está lá que realmente ele está lá. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Os filhos podem estar, mas eles estão ali acompanhando os pais. Hoje eles querem saber o quê? Eles querem compartilhar a informação, querem estar sintonizados com realidades diferentes. Então a tecnologia hoje faz parte de tudo. Como eu citei alguns exemplos, a própria realidade correspondente à medicina, química, arte, tudo está voltado a essa parte da tecnologia e a parte da eletrônica, que isto representa a energia de Aquário. Na minha visão, a gente nem vislumbrou ainda o que nós vamos atingir com esse avanço tecnológico. Que isso, como eu falei para vocês, eu coloquei essa data, 1900, muitas pessoas sabem, conhecem a sociedade iniciática que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Foi ali que eu encontrei o meu caminho, depois de várias buscas, depois de várias formas de tentar compreender Deus em tudo isso, é aquela energiazinha que vibra dentro de você que você fala, eu preciso saber mais. Isso independe de tudo quanto você estiver inserido como experiência, seja no sentido religioso, no sentido da classe social que você pertence. Todo mundo tem momentos da vida que fala, pô, eu preciso entender isso, eu preciso compreender mais. Eu lembro que eu era super jovenzinho, uma criança entrando na adolescência, um pré-adolescente, eu lia livros de filosofia que tinham uma linguagem mais simples, eu achava aquilo fantástico. Aí eu falava, tem uma conquista a mais por detrás disso. Foi aí que eu parti para a minha busca, até que eu cheguei na Sociedade Brasileira de Obiose, onde eu vi ali uma síntese de todas as religiões, uma síntese no sentido do conhecimento para poder ser transmutado em saber, através de tudo que eu havia buscado em outros caminhos. Por isso que eu pertenço e acredito que vou até o fim nesta atual existência, nesta sociedade. E ali, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, que deixou todas as revelações, o professor Henrique, humano que recebia, sintonizava,
energias, vamos dizer, espirituais, e com isso ele deixou vários livros, de acordo com a época dele, que ele nasceu em 1883 e saiu fisicamente da face da Terra em 1963. Então, com isso, o que ocorre? Ele deixou ali um conhecimento que no ano de 1900, praticamente um marco para a humanidade, um saque contra o futuro. Por quê? Nós tivemos o nascimento de 7 seres, como um oitavo, como síntese, que vieram trazer uma renovação vibracional para a humanidade, em todos os ramos do conhecimento, seres de um sistema evolucional futuro, que nós teremos a eclosão dessa realidade daqui 1000 anos, no ano de 3005, onde nós teremos um novo sistema evolucional instaurado aqui na face da Terra. Então, as grandes transformações que as pessoas normalmente colocam no seu sentido verdadeiro mesmo, no sentido físico, ocorrerão aproximadamente no ano 3000 e não agora. Agora as revoluções, elas são mais no sentido sutil. Quando eu digo revoluções, no sentido de mudar as coisas desgastadas. Então atua mais no sentido de um movimento, seja filosófico, artístico, assim que nós temos as grandes renovações. E esses seres que nasceram em 1900, praticamente do dia 1 ao dia 8 de julho, né, sobre os auspícios de Câncer, resgatando várias coisas do passado, esses seres vieram como um padrão, transformar toda a realidade do mundo humano. E isso pode ser comprovado na nossa história. Quantos séculos nós ficamos andando, como eu sempre falo aqui nos programas, nós ficamos andando de cavalo, nós ficamos atrelados a determinadas situações que não faziam o avanço tecnológico que nós já deveríamos viver. Então agora o que nós temos? Nós temos toda essa realidade, principalmente, como eu digo novamente, a partir de 1900, todas as renovações aonde o ser humano conquistou o espaço. O ser humano começou a entender as realidades ou as vibrações renovadoras como um potencial incrível, incrível. Então, esta realidade voltada ao avanço tecnológico, para que exista um aproveitamento no sentido verdadeiro e real, precisa ter o avanço espiritual de uma forma conjunta. Porque senão, nós começamos, sem ter o avanço espiritual, chegar no verdadeiro sentido de tudo o que está sendo processado por nós através da consciência coletiva que a humanidade vive. Vou explicar isso melhor. Você pega exemplos, nós temos o acelerador de partículas, o colisor de hadrons, onde ali nós temos a energia que busca, através de toda aquela tecnologia, acelerar as partículas para que sejam estudadas novas vibrações que ali surgem. Só que elas não são vistas fisicamente. Inicialmente, elas são colocadas como teorias, essas partículas que eu estou falando, e é necessário muito estudo para tentar entender que tipo de energia, ou mesmo de uma forma mais rebuscada, a consciência, que ela pode ser gerada. Por isso que a humanidade investe demais, querem chegar na famosa partícula de Deus. Mas, na verdade, é aí que eu digo que é necessário o avanço espiritual. Com todo esse aparato, com todas essas realidades tecnológicas, o que eles querem? Eles querem chegar na raiz, no núcleo da matéria. Mas olha a palavra que eu estou dizendo, no núcleo da matéria, para tentar comprovar Deus. Mas no sentido material, pode partir, pode acelerar, pode fazer o que quiser, nós começamos a perder o verdadeiro sentido ou escopo de toda essa energia. O ser humano só começará a entender todas essas projeções no sentido, vamos colocar a palavra físico, no sentido físico, para o entendimento do que é Deus, se ele perder ou ele não compreender que é necessário um avanço espiritual conjunto, ele nunca vai chegar lá. Daí que eu cito grandes seres, vamos lá, exemplos, Isaac Newton, o próprio Paracelso, nós podemos pegar o próprio Nikola Tesla, que se não fosse ele, toda a energia gerada praticamente para o mundo hoje, não existiria um gênio além do nosso tempo. Esses seres, eles entendiam através do que nós chamamos hoje de uma forma comum espiritualidade, a energia que está por detrás dessa força material que a gente enxerga, que através da tecnologia, esses grandes seres, um grande mérito a eles,
não estou colocando em demérito todos esses trabalhos e pesquisas, mas só existirá um verdadeiro conhecimento da manipulação dessa energia que nós podemos atingir com todo esse avanço tecnológico quando nós evoluirmos espiritualmente. O que seria a evolução espiritual? Vamos lá. A evolução espiritual seria ter o conhecimento dessas regras, dessas leis da natureza, dessas forças que estão presentes de uma forma ininterrupta em nós, como vibrações, e que a gente desconhece, mas na verdade elas estão em tudo. Elas estão como forças que fazem e constroem o mundo no seu sentido causal. O que eu estou querendo dizer? Nesse momento você está pensando, você está sentindo, você está gerando energia. Você está procurando entender ou entrar em sintonia comigo. O que está ocorrendo? Você está gerando energia. A energia não existe só nesse sentido físico. A energia existe como padrão vibracional sobre tudo que o ser humano vibra através da sua mente, através do seu corpo astral e emocional. Daí você tem um impacto físico. Então, quando a gente começa a compreender essas regras universais de como Deus faz toda a formação da energia, coloquei Deus, você coloque a nomenclatura que você quiser, vamos colocar a fonte criadora, ela cria, ela idealiza um padrão e com este padrão isso vai descendo, descendo, descendo como uma energia cósmica ou celeste que se projeta com tudo já acertado como padrão arquetipal para que se manifeste na matéria. Daí que quando você pega essas linhas de conhecimento que eu citei no início do vídeo, que eu citei astrologia, que eu citei tarô, você tem várias outras, você tem a numerologia, você tem várias formas de você começar a compreender essa realidade. Então as pessoas às vezes citam esse termo, eu não aprecio muito, mas ciências ocultas. Não é que é uma ciência oculta. Hoje no mundo humano você pode dizer que uma coisa é uma ciência se ela pode comprovar no sentido empírico sua experimentação. É o que eles tentam através, como eu disse para vocês, o acelerador de partículas. Então, você poderá dizer que esta energia ela existe se você comprová-la no sentido físico. E eu particularmente considero isso um erro. Enquanto a gente não entender todo esse processo vibracional e cósmico que seria o nosso real propósito de vida, voltar a essa fonte no seu sentido vibracional de consciência, sutilizando essas forças para entendê-las, a gente nunca vai chegar lá. Então o avanço espiritual, ele caminha junto do tecnológico e vice-versa. O tecnológico ou científico nunca chegará num resultado plausível de entendimento e principalmente conhecimento se não existir o avanço espiritual. Aí eu citei o exemplo dessas linhas, a astrologia, o Isaac Newton, ele, quando ele falava no meio dele que ele apreciava a astrologia e estudava ela, ele era ridicularizado. Vejam que infantilidade. Quando nós começamos a entender que todas essas linhas de conhecimento, elas estão muito além das mancias e adivinhações, que é como a gente considera o verdadeiro sentido. Isso serve para prever. Isso serve, na verdade, serve para quê? Para aprimorar ou para oferecer um conhecimento preciso das energias que são trazidas através desta fonte criadora para nós, seres humanos, aqui, como resultado da matéria. Quer ver um exemplo disso? Você pode até pesquisar na internet se você quiser. Existe uma palavra que é chamada tátivas ou tátuas, que é T-A-T, mudo, né? Depois W-A-S, tátivas ou tátuas, são as forças sutis da natureza. Essas forças sutis da natureza são as energias causais, poderíamos dizer assim, que provocam através das suas vibrações a possibilidade do mundo físico. Daí que as pessoas, no seu sentido mais místico, chamam de elementais. Elementais vem do quê? Da palavra elemento. Então, os elementos que criam e geram através de todas as suas combinações o universo manifestado, que no sentido direto nós poderíamos dizer os 3 estados da matéria, que já são outros também, que os mais clássicos, sólido, líquido e gasoso, na verdade são processos vibracionais que são ocasionados por essas forças sutis da natureza. E quem está por detrás disso? Os gênios ou os elementais, que o pessoal popularmente, como eu disse, chamam de gnomos, fadas, silfos, salamandras, e são só nomenclaturas, na verdade são o quê?
oxigênios. Daí que, por falta do conhecimento desta realidade, nós temos estas nomenclaturas. Vejam que interessante. Oxigênio. O que é o óxido? O óxido é o próprio ar. E o gênio é esta força que, como uma energia causal, faz com que o oxigênio exista ininterruptamente. Se você pegar hidrogênio, hidro, água, gênio, é esta força. E o que são esses elementos, essas combinações, essas forças que eu estou falando? Todas as energias que, através da manifestação desta energia cósmica que se projeta ininterruptamente aqui, geram os nossos estados de consciência. Então, quando a gente fala, exemplo, o elemento ar, nós estamos falando da mente. A mente do ser humano, ela é um resultado desta vibração que ocasionou esse estado de consciência que existe por existir. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer. Existe por existir. Se você pegar a própria energia do elemento fogo, é a energia astral. A energia astral que está em nós como corpo astral, ou uma das partes do nosso corpo anímico, junto com a energia da mente, que faz com que, através da existência causal do elemento fogo, nós tenhamos toda a possibilidade de vivenciar toda a energia do sentido que é gerada pela força do nosso corpo astral. E depois você tem a manifestação do mundo físico. O ser humano, ou o alento de vida que ele vive através dessas energias, ele faz isso pelo simples ato do respirar. Quando você respira, né? Vamos colocar assim, quando você coloca o ar para dentro de você, qual é a função? Oxigenar toda a realidade do alento de vida. E no oxigênio, você tem aquela energia que de repente as pessoas utilizam no Feng Shui ou Feng Shui, que eles falam que é o Qi, o Ti ou Prana, se você pegar mais a linguagem do Oriente também, que é a energia vital, a energia espiritual que está dentro do oxigênio. Então a gente respira espiritualidade. Por isso que as pessoas que conhecem esses mistérios fazem exercício de respiração. Aí isso entra dentro do seu ser, aí o sangue entra o elemento fogo, circula através do elemento água e bate diretamente na célula, gerando a energia de vida. Então estas forças que possuem uma linguagem, que possuem uma energia no seu sentido de consciência, faz com que o ser humano que comece a entender essas realidades altere várias coisas na sua vida pelo simples sentido de aprender a alterar essas forças que estão ininterruptamente nos serpenteando, porque a gente gera essa energia. E a tecnologia, enquanto não compreender esse gênio, que eu citei exemplos, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbogênio, são forças que, enquanto a ciência não tiver a sua real compreensão, não chegará no, vamos dizer, na utilização prática de tudo que quer fisicamente, se não existir junto da tecnologia o avanço espiritual. Isso você faz com a sua consciência. Não é necessário nenhum aparato tecnológico fantástico. Você entrou em sintonia comigo, você falou, quer entender melhor todas essas realidades. É o que eu sempre indico aqui, a sociedade iniciática que eu pertenço. Foi ali que eu comecei a compreender todas essas realidades no seu sentido direto para que eu colocasse em prática na minha vida. Manda um e-mail para a minha equipe. equipe@newtonschutz.com.br para você participar da sociedade. Só indique o local que você está. Você pode fazer online, se você não tiver tempo. Novamente, e-mail equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schutz, basta você pesquisar na internet, é só colocar tudo junto, newtonschutz.com.br, na frente equipe @. Então, com isso, informe só a sua localidade e eles indicarão para vocês os lugares próximos dessa sociedade que é altruísta, não tem fins lucrativos, para que você comece a entender todas essas realidades e a tecnologia e a espiritualidade estejam através da sua consciência como uma força que fará você ter uma vida melhor. equipe@newtonschutz.com.br. Pedrão, obrigado pela força sempre. Todos vocês, queridos ouvintes que estão em sintonia comigo, um grande fraterno abraço, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão até o próximo programa.